Livro Liderança, de Gustavo Poubel. Capítulo 5. Tripé da formação de equipe. Página 86. Proximidade adequada. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caído não haverá outro para o que levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quantos são os benefícios que a Bíblia nos aponta em Eclesiastes? De serem dois em vez de um. Vamos analisar cada um desses pontos. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, na unidade há uma maior produtividade em tudo aquilo que se propõe a fazer. A unidade se estabelece na proximidade, e isso faz com que a equipe tenha maior produtividade. Esse princípio é válido tanto para o bem como para o mal. O que faz em coletividade tem maior produtividade. Deus não nos chamou sozinhos, porque somos membros do seu corpo. Efésios 5, versículo 30. A ideia de corpo fala sobre muitos membros. A Bíblia diz que a palavra o corpo funciona em plenitude. É necessário que os membros se respeitem, que entendam a sua unidade, para que cada um, cumprindo sua missão, juntos possam cumprir um propósito. Porque se caírem, um levanta o companheiro. A Bíblia está dizendo que nesse lugar de compromisso há maior estabilidade e constância. Um dá suporte ao outro. Os maiores resultados de uma equipe não são de um dia extraordinário, um grande momento único ou apenas uma decisão isolada. Apesar de muitas vezes esperarmos por esse momento mágico, as maiores vitórias e frutos alcançados vêm por um caminhar constante, o compromisso que um tem com o outro, principalmente do líder com seus liderados. Os grandes resultados não são de um único acerto, mas de contínuos recomeços da constância. Se o liderado estiver isolado, será difícil expor seus dons e talentos. Mas com a proximidade adequada, mesmo que ele se perca, rapidamente retorna ao lugar de onde não deveria ter saído. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Você pode pensar que esse texto fala apenas de um benefício físico do casal, de estar junto. Mas na liderança, um líder comprometido tem um poder de esquentar o coração do outro. Isso é o poder do encorajamento. O comprometimento gera encorajamento. Sonhos são mais facilmente realizados. Problemas são mais facilmente resolvidos, até mesmo diante de um erro. Há graça para a correção e uma nova chance para o acerto. Um líder que só olha com cara feia, só esperando o resultado, usa padrões de sucessos de um para medir o outro. Todas essas características inibem o liderado de se desenvolver. Quantas vezes o esgotamento dos dias nos tira a nossa energia vital no meio do caminho. Como precisamos de pessoas ao nosso lado, que acreditam no que Deus tem para nós. Pessoas que vamos dividir uma missão de vida. Pessoas que mesmo quando você não acreditar, elas acreditarão. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
Um líder comprometido com sua equipe gera em seu ambiente unidade e na unidade a maior força. Ninguém é tão forte quanto um grupo junto. Na matemática de Deus é diferente. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30, diz assim: Um só persegue 1.000, e dois fazem fugir 10.000. A força que encontramos na unidade é muito maior que a somatória natural. É uma força que vem do próprio Deus e na unidade que Deus habita. Mateus capítulo 18, no versículo 18 e 19, diz assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Assim entendemos que é melhor serem dois do que um. Quando um líder é comprometido com sua equipe, ele gera unidade e juntos experimentam maior produtividade, constância, estabilidade, encorajamento e força naquilo que fazem. Mas o texto determina um cordão de 3 dobras, que não se rebenta com facilidade. O que isso quer dizer? Precisamos entender todos esses benefícios só existirão quando houver uma proximidade adequada para acontecerem. Então, o sobrenatural de Deus age. É a presença de Deus que acontece nessa unidade. Jesus deixou esse ensino para nós enquanto estava comprometidos no cuidado com sua equipe. Ele esteve próximo. Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos, mas dentre eles Pedro, Tiago e João foram os mais próximos. Jesus os levava a lugares específicos, promovia experiências específicas, e dentre estes 3, tinha um que reclinava a cabeça no peito do Senhor: João, o discípulo amado. Jesus também tinha uma outra gama de liderança, os 70 discípulos, conhecidos em Lucas, capítulo 10. E outro grupo ainda mais vasto, as multidões. Muitas vezes ele deixava as multidões para estar com uma única pessoa, como foi o caso de Zaqueu. Não sabemos se os discípulos estavam presentes, mas Jesus pernoitou na casa dele. Aprendemos que se alguém faz parte da multidão, mas se destaca em sua correspondência, traga-o para mais próximo. Você pode se perguntar: qual a proximidade que devo ter com a pessoa que lidero? Não existe uma resposta exata, mas a distância correta para cada pessoa no seu exercício de liderança é extremamente eficaz. Se chama alguém para reproduzir os valores que você vive, precisa trazer essa pessoa para perto, a ponto de conseguir transmitir os valores que estão no seu coração para o coração dela. Existe basicamente 2 tipos de pessoas em sua equipe: os que serão apenas seus apoiadores e os que serão seus representantes. Veja esse exemplo. Moisés estava com as mãos erguidas no alto monte. Josué estava no campo de batalha liderando o exército de Israel e prevalecendo sobre o inimigo. Para Moisés ter as mãos erguidas, de um lado estava Arão, que lhe auxiliando, e do outro, Hur. Eles eram apoiadores. Arão e Hur não precisavam representar Moisés, eles tinham que apoiá-lo. Eram como que escudeiros, pessoas que estavam ajudando a executar uma tarefa de liderança. Portanto, Josué
não estava ali apenas como apoiador. Josué era representante da autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Consegue perceber a diferença? Se alguém da sua equipe está apenas te apoiando a executar uma tarefa, essa pessoa estará pontualmente perto de você, mas talvez não precise conviver tão próximo, a ponto de você dividir detalhes da sua vida, seja no âmbito corporativo, familiar ou ministerial. Há pessoas que apoiam em tudo o que fazemos. Essas pessoas fazem parte da equipe para resolver um problema, implantar alguma parte do plano ao mesmo executar uma visão. São como Arão e Ur para Moisés, muito importantes na nossa vida. Mas há pessoas que são representantes de valores, que precisam estar próximas o suficiente para cumprir o princípio. Melhor serem dois do que um, assim como inicialmente os 12 discípulos foram para Jesus. João, no capítulo 17, versículo 24, diz assim: Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me destes estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me destes, pois me amastes antes da criação do mundo. Jesus estava próximo o suficiente para promover os seus valores ao coração de cada um, mas também transformando essa equipe que reproduziria quem ele era em sua missão. Podemos liderar muitos, mentorar alguns, mas discipularemos poucos. Saiba quem você precisa trazer para mais perto.